Bom dia Brasília, bom dia capital da República. Programa Canal do Trabalhador, hoje de roupa nova, estúdio novo, com novas propostas, volta com programas inéditos. E, na abertura da nova fase do Canal do Trabalhador, 2 assuntos polêmicos, 2 greves de capital importância na capital da República: saúde e educação. Novamente, mais uma greve dos professores e o Sindisaúde também já em estado de greve. Conosco, abrindo o primeiro bloco, Rosilene Correia, coordenadora da diretoria de imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Bom dia, Rosilene. Bom dia. É um prazer estar aqui, inaugurando, né? Seria o maior prazer se fosse para comemorar um entendimento com o governo, com né? certeza. Uma fase boa de negociação, mas infelizmente mais uma greve dos professores e a coisa se repete ao longo dos anos, né? O que acontece, Rosilene? Endurecimento demais do governo, falta de capacidade de negociação do governo, porque é difícil um ano em que não haja uma greve dos professores, né? Não, aí corrigindo, porque é essa mesma impressão que a sociedade tem com relação à luta dos professores, né? Realmente é lamentável que a gente venha aqui e a pauta seja uma greve. Exatamente. E não realmente a gente tratar daquilo que a educação, o papel que a educação tem para uma sociedade. Mas, infelizmente, por parte dos nossos governantes, e aí independente de quem esteja governando no momento, da coloração política, né? Exatamente, o tratamento, infelizmente, tem sido o mesmo. E isso vale também não só para o Distrito Federal, vocês devem estar acompanhando a luta dos professores para garantir a lei, que a lei do piso realmente... No meu estado, Rio Grande do Sul, infelizmente, um governo também do Partido dos Trabalhadores, né? Exato. E o movimento lá é diferente, é para conseguir receber aquilo que a lei assegura que é o piso salarial, que é né? o piso, que é o mínimo, né? Até o mínimo ainda temos governantes. E tu disseste bem, independente da coloração política, né? Claro. Porque a governadora Ieda se negou a pagar o piso, se rebelou e chegou a ajuizar uma ação de inconstitucionalidade da lei, e agora o governador Tarso Genro também se nega a pagar o piso, né? Então isso para mostrar que realmente esse é o tratamento que infelizmente a gente ainda recebe, né? E quando eu digo a gente, não somos só nós trabalhadores de educação, mas a educação de fato, ainda se vê a educação como despesa e não como investimento, como o meio para você realmente transformar uma sociedade. Se você vê países onde o país dá certo, é porque a educação também deu certo. Exatamente. E dá certo, né? Você tem a Finlândia hoje como um grande exemplo disso. E aí hoje, lamentavelmente, a nossa categoria está em greve e está uma relação difícil, o governo está realmente intransigente nesse processo de negociação, mas nós estamos aí mostrando mais uma vez a força dessa categoria e para te corrigir e para esclarecer para a sociedade. Nos últimos 10 anos, nós fizemos 3 greves. Nós temos essa realmente... é a terceira ou é a quarta? Não, essa é a quarta. É a quarta greve, essa. Então, nós fizemos em 2002 uma greve longa, que chegamos ao extremo de uma greve de fome. 2002, governador Roriz. Governador Roriz. Uma greve de, acho que de 54 dias, que para pôr fim à greve, nós tivemos que recorrer à greve de fome. Alguns colegas fizeram greve de fome, foi onde fechamos o processo de negociação. 2005, ainda governo Roriz, fizemos 7 dias de greve. E depois, 2009, governo Arruda, que insistiu em descumprir com a lei que previa um reajuste para os professores em março. E aí tivemos que recorrer à greve para fazer com que o governador cumprisse uma lei sancionada por ele. Quantos dias foram de greve? Em 2009, 17 dias. E agora já estamos a quantos dias? Então, agora estamos com 12 dias hoje, né? E aí, a história se repete. Nós insistimos no processo de negociação, temos toda a disposição, até porque não gostamos de fazer greve, sabemos que uma greve é prejudicial a toda a sociedade e principalmente a nós professores, porque nós pagamos um preço alto por uma greve. Né? Nós estamos gravando o programa hoje, sexta-feira, você está vendo de casa domingo, né? Então já são 2 semanas, 14 dias, quase 15 dias de greve. Mas antes de falar realmente sobre os temas da greve, sobre o que provocou a greve, Rosilene, tu disseste bem que as grandes nações, quem saiu da miséria, quem saiu da pobreza, quem saiu do terceiro mundo, os tigres asiáticos, todos eles são países que, sem qualquer exceção, investiram pesadamente em educação. E isso não é uma descoberta desse século, não é uma novidade. Eu sempre cito o Alexandre Magno, da Macedônia. Num dos seus grandes discursos, ele afirmou,
reconheceu que devia muito mais a Aristóteles, seu mestre, do que a Filipe, seu pai. E ele dizia, porque se o meu pai Filipe me deu o alimento para o corpo, meu mestre Aristóteles me deu o pão para o espírito, o pão da sabedoria, o pão do conhecimento. Então, Alexandre Magno já reconhecia isso lá na antiga Macedônia. Pouco tempo, né? E os nossos governantes hoje, infelizmente, ainda insistem. Não reconhecem, né? Mas eu começaria perguntando, Rosilene, a gente tem uma impressão que quando vem um governo de esquerda, vem um governo formado por sindicalistas, ele tem uma expectativa que a coisa mude, que o diálogo seja mais franco, mais aberto, que haja mais diálogo, mais abertura, né? E eu te pergunto justamente isso. Vocês experienciaram 2 greves num governo de direita do Roriz, experienciaram uma greve num governo de centro-esquerda do Arruda e agora uma greve no governo do PT. É mais difícil conversar com os amigos? Olha, primeiro que a gente tem uma experiência, a nossa história, né, de luta, são 33 anos de Simpro, de entidade. E claro que a gente tem aí no histórico muitas greves, e em governos diferentes, em momentos diferentes, governos eleitos, governos indicados, e é sempre uma relação muito complicada, né? E o fato de ter um governo hoje que foi eleito, inclusive com voto de grande parte da categoria, isso sem dúvida, criou-se, claro, uma expectativa diferente, né? De um governar diferente. E isso, claro, que passa pelo tratamento, inclusive com os trabalhadores, que nós entendemos como sendo base de sustentação de qualquer Estado, né? Então, é claro que nesse processo entra, sim, essa situação da frustração, não dos dirigentes, mas da categoria como um todo, de uma expectativa de uma relação mais respeitosa, de maior valorização. Quando você fala da relação em si, eu diria mais. A expectativa é de que fosse um governo com bandeiras diferentes, né? E o que nós estamos entendendo hoje é que o governo, infelizmente, está abrindo mão das bandeiras históricas, que inclusive rasgando as cartilhas, né? São essas bandeiras, inclusive, que fizeram com que eu e outros apoiassem e tal. Então, quando eu digo eu, não sou eu entidade, mas eu cidadã com direito a voto, né, ideologicamente posicionada. E isso, com certeza, tem demonstrado aí a nossa categoria, pelo menos, que ainda, pelo menos, não mostraram que vieram para fazer um governar diferente. Sempre que você fala em greve aqui em Brasília, ou em movimentos reivindicatórios, seja educação, saúde, segurança pública, vem sempre o mesmo discurso. É o servidor mais bem remunerado do Brasil. O policial militar de Brasília é o que melhor recebe no Brasil inteiro. Policial civil idem, professor também, médico também. Mas chegou um dado para nós, Rosilene, que das 27 carreiras, me corrija os números se eu me equivocar, que das 27 carreiras dentro do Distrito Federal, o professor está na 21ª, coisa assim. Exato. Você pode esclarecer para nós isso? É isso, nós temos dentro do GDF várias carreiras, mas algumas inclusive com cargos diferentes. Se você for trabalhar cargos, a gente vai ainda para um nível bem pior. Vamos lá para 48º lugar, quando você pega, por exemplo, a segurança. Certo. Aí lá tem vários cargos dentro da própria carreira. Então, isso nos coloca numa condição mais desfavorável. 48º. Exatamente. E o que nós estamos pleiteando é exatamente isso, que haja um reconhecimento do nosso papel, e nós não estamos aqui disputando com nenhuma outra categoria, não queremos ganhar mais ou menos. Queremos ganhar o justo, estabelecer uma média salarial, né, que seja compatível com a nossa função e com as demais categorias. A gente entende que ao longo do processo adotaram políticas de valorização de uma ou outra em detrimento de outras, né? E hoje o governo tem esse desafio, ele tem que estabelecer um equilíbrio entre esses trabalhadores, essas categorias. Você vai descendo, e isso não faz sentido dentro do mesmo estado, né? Você ter categorias com o mesmo nível de formação e aí ficar com essa diferença, uma desvantagem tão grande. Então, em termos de reajustamento, depois a gente vai falar das outras reivindicações, mas em termos de reajuste salarial, qual é o percentual que o sindicato está pedindo? Nós nem estabelecemos um percentual. O que nós temos, deixaram aberto para negociar. O que nós conquistamos nos últimos anos foi garantir, no mínimo, o repasse do índice do Fundo Constitucional, que o ano passado isso foi acordado em abril e nós receberemos a última parcela agora no 5º dia útil.
Então, esse item, então, o governo está cumprindo. Cumpriu o ano passado. Para 2012, nem esse mínimo que tem sido garantido aos professores está se colocando na mesa. Até esse percentual do fundo, que é repasse da União, destinado à educação, saúde e segurança, mesmo esse percentual que nós conquistamos nos últimos anos, o governo atual se recusa a repassar para os nossos salários. Então, nós não estabelecemos um percentual exatamente porque estamos abertos à negociação para buscar essa isonomia com as demais categorias e a nossa disposição é inclusive de reestruturar a carreira numa perspectiva de avanço salarial para 2012, 13 e 14. Então ninguém está colocando a faca no pescoço do governo e dizendo que tem que ser agora é tudo porque senão a greve não acaba. A nossa disposição desde o ano passado e o compromisso que o governo firmou com a categoria foi de reestruturar a carreira nessa perspectiva de 3 etapas. Isso está inclusive documentado. Perfeito. Bom, nós temos em mãos aqui uma nota do governo do DF do ano passado, assinado dia 12 de abril do ano passado. Não foi 1º de abril, foi dia 12, né? Dia 12. Ainda bem que não foi primeiro, né? Assinado aqui pelo Denilson Bento da Costa, que à época era secretário de administração e hoje de educação. Secretário de Educação. E pela Regina Vinhais Gracindo, secretária de Educação à época, assinado dia 12 de abril. Há 9 itens colocados nesse documento. O primeiro deles é o reajuste de 13,83% sobre o vencimento de fevereiro de 2011, que isso corresponderia ao índice do Fundo Constitucional do ano passado. A correção do fundo. Isso o governo cumpriu. Está cumprindo, porque receberemos agora, relativo ao ano passado. Ao índice de reajuste desse ano não se analisou. Desse ano a proposta é 0. 0. Se o governo propuser que esse ano também seja reposto esse índice do Fundo Constitucional, o sindicato aceita? Não, aí com certeza a gente começa a conversa a partir do mínimo, né, para a construção de uma proposta, porque o que nós... o governo, inclusive, se comprometeu a de fazer uma reestruturação para os 3 anos. Então, nós não queremos discutir apenas 2012. O que não dá é para você começar um debate com 2012 no 0, até porque aí nós voltaremos para uma condição salarial de 2010. Se você considerar inflação de 2011, 2012 e 2012 sem nenhum reajuste, o governo está colocando numa condição, é um retrocesso e aí realmente não tem condição para nenhum trabalhador. Gente, nós estamos hoje dedicando um espaço especial a esse assunto do Simpro, da greve dos professores, que certamente é um assunto que interessa a todo habitante do DF. Toda família ou tem um professor ou tem um estudante da família. Direto ou indiretamente. Exatamente. Ele está envolvido. E todos são afetados com essa greve, né? Então, o segundo item negociado pelo governo e assumido como compromisso, assinado por 2 secretários de Estado, o segundo seria instalação imediata de mesa de negociação específica para discussão e elaboração até setembro de 2011 de projeto de lei reestruturando o plano de carreira do Magistério Público do DF, a ser implementado em 3 etapas: março de 2012, março de 2013 e março de 2014. Essa mesa de negociação foi instalada? A mesa foi, tivemos um processo de negociação até o mês de outubro, momento em que uma proposta foi apresentada, mesmo que não com a conclusão total da reestruturação, mas uma proposta de tabela. E essa proposta ela foi rejeitada no dia 26 de outubro pela categoria em assembleia. Aí por que ela foi rejeitada? O governo tem insistido em dizer que cumpriu com o acordo e que a categoria rejeitou ou o sindicato rejeitou. Então, explicando... Mas essa proposta apresentada, ela foi negociada, foi debatida nessa mesa? Foi nesse processo da mesa. Quem participou dessa mesa? Nós temos uma comissão de negociação, que são 5 diretores do Simpro e 5 professores eleitos pela base, em assembleia. Então, além de 5 dirigentes, tem 5 professores representando a base nessa mesa. E aí, da equipe do governo, isso pode variar. Dependendo do debate, você tem áreas do governo presente. Mas, normalmente, assim... Constantemente, Secretaria de Administração e Educação estão presentes nessa mesa. Pelo acordo, já deveria ser implantado a partir de março desse ano. Teríamos que estar recebendo já agora os efeitos de um novo plano. E, na verdade, as negociações estão totalmente paradas. Então, voltando lá, quando rejeitamos, é porque a proposta que foi apresentada, a proposta financeira, ela previa um ganho real de menos de 5% ao final dos 3 anos. Então, isso... Houve uma proposta, mas que não
não correspondia com o compromisso feito de uma isonomia com as demais carreiras. Proposta do governo 5% ao longo de 3 anos. E qual era a proposta do sindicato? De ganho real. De ganho real. De ganho real. Então, nós apresentamos uma proposta que ela elevaria o nosso salário hoje, que está considerando todas as gratificações, porque é importante isso, porque nosso vencimento hoje, nível superior, é R$ 2.226. Considerando aí gratificações que dependem da minha condição na rede, que eu recebo ou não, é que nós vamos por um patamar de 4.200, né? Então, a nossa proposta elevaria o salário inicial, esse piso inicial, com as gratificações para 7.000, em torno de 7.000, que é equiparando aí com a maioria das carreiras hoje. Nós tivemos concurso aí de uma categoria agora recentemente, que o filho, amigo do meu filho passou, vai ser nomeado com salário inicial, garoto com 23 anos, merecido isso, quase que com o meu salário de final de carreira com 30 anos de magistério. Então há aí realmente uma disparidade, né? Disparidade, assim, que é uma coisa que só não se percebe quem não quer, né? Bom, então essa proposta foi recusada por isso, ela estava muito distante daquilo que o próprio governo se comprometeu. Mas uma vez rejeitada a proposta, encerrou-se o diálogo ou mantiveram as negociações? Isso foi dia 26 de outubro, dia 17 de novembro tivemos uma nova assembleia com a expectativa de que nesse período pudéssemos melhorar essa proposta, né, voltássemos para a mesa. Aí não houve nenhum avanço com relação à proposta. No dia 17 de novembro, a Assembleia aprovou então uma contagem regressiva, que dariam 113 dias, que foi o que tivemos uma Assembleia dia 8 de março, né, último. E essa Assembleia, então esses 113 dias nós consideramos tempo suficiente para o governo rever a posição dele, a proposta apresentada, e também o tempo para a categoria estar mobilizada, acompanhar esse processo. Mas a nossa expectativa era de que o governo realmente voltasse a sentar com o sindicato, com a comissão de negociação, e fôssemos construir uma proposta que de fato atendesse a categoria e que pudesse evitar a greve. Passamos no dia 2 de março, é que nós tivemos um primeiro encontro, que eu nem posso chamar de reunião. 6 dias da Assembleia. 6 dias da Assembleia. E mesmo assim foi uma reunião quase que para retorno do ano letivo, porque não se apresentou nada, só reafirmaram que não tinha condição de rever uma proposta, e nem a proposta anterior, que foi rejeitada, é verdade, também estava à mesa para discussão. E depois tivemos um momento com o governador, que também recebeu a comissão só para reafirmar, e aí, claro que eles estão insistindo na lei de responsabilidade fiscal, que a gente não pode deixar de falar disso aqui. Né? O que é essa lei e como é que se chegou a esse limite, com um compromisso firmado com a categoria em abril do ano passado, e só agora, em março, se deram conta de que não teria como atender o pleito dos professores. Perfeito. Nós temos mais 6 itens desse acordo que foi firmado, gente, e vamos continuar a discuti-los depois do intervalo comercial, mas a gente volta rapidinho, fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal do Trabalhador de volta, e hoje um assunto especial que interessa a toda a população do DF, a greve dos professores. Já falamos sobre 2 itens com os quais o governo se comprometeu no ano passado, em 12 de abril, e só cumpriu parcialmente um deles. Esse segundo, reestruturação da carreira, é talvez o principal ponto, um dos 3 itens principais que motivaram a greve desse ano. Mas o terceiro item, compromissado pelo governo, com a assinatura de 2 secretários de Estado, apresentação até 20 de julho de 2011 de proposta de plano de saúde para a carreira magistério do DF, a ser implementada em janeiro de 2012. Há quantas anos esse compromisso? 0, estaca 0, porque julho, 30 de julho, deveria ter sido apresentada uma proposta. Né? Essa proposta, até hoje,
não nos foi apresentada. Qual é a dificuldade, Rosina? Porque a questão do plano de saúde é uma discussão antiga. Da época da Cecília Landim ainda, não é? Isso. Foi no governo Luiz ainda. A greve de 2005, um dos pontos atendidos, que pôs fim à greve de 2005, foi plano de saúde para os professores. E qual é a dificuldade? Olha, eu que pergunto qual é a dificuldade, né? Sim, eu quero entender essa dificuldade. Onde é que está o nó disso aí? Porque... Mas a dificuldade financeira, é dinheiro, é o modelo a ser adotado? O que mais cria obstáculo? Olha, com relação à proposta, ao modelo de plano, a gente nem pode fazer uma discussão aqui, porque nós não sabemos o que se propõe, que não foi apresentado, pelo menos não oficialmente, né? E tivemos umas 2 reuniões com um fórum que debate plano de saúde, mas nenhum documento foi apresentado, só citaram as intenções do plano. E, claro que demanda recurso, né? E aí é uma decisão de governo se quer realmente cuidar da saúde do trabalhador ou não. Nós temos uma categoria em particular adoecida. Nós temos hoje cerca de 3.000 professores readaptados, com limitação de função, que estão fora de sala de aula. Qual é a principal doença funcional? Isso é bom que a população saiba também. Olha, por incrível que pareça, na nossa categoria é emocional. Emocional. O estresse. É algo que nos preocupa muito, tanto que o sindicato se viu obrigado a prestar um serviço que nem caberia a nós. Temos um atendimento psicológico, que nós montamos uma estrutura dentro do próprio sindicato e temos lá uma equipe prestando esse atendimento, porque nós que lidamos diretamente com os nossos colegas e vendo o estado em que eles chegam, quando nos procuram, é porque já estão mesmo no limite. Então isso é muito preocupante, mas é claro que tem doenças, problemas de voz, enfim, várias outras doenças, mas o que mais nos chama a atenção é o emocional. Eu quero dizer ao governo, ao secretário de administração, ao secretário de Estado de Governo, deputado Paulo Tadeu, ao secretário de Educação, a todo o secretariado do GDF, que o canal do Trabalhador é totalmente imparcial. O nosso espaço está aberto para o governo, para vir aqui, para esclarecer a sua parte, esclarecer as suas dificuldades. E o bom seria que nós pudéssemos sempre fazer um debate, e o nosso espaço está aberto aqui. Bueno, o próximo item aqui, reajuste do auxílio alimentação de R$ 198 para R$ 304 a partir de julho de 2011. Esse item foi cumprido, né? Agora, o nosso pleito é equiparação com o que se paga para os servidores da Câmara Legislativa. Que seria quanto? Que a última vez que eu tive acesso era 500 e alguma coisa. 300... E vale registrar que nós ficamos muitos anos com 198, mas ainda pagando a contrapartida, tinha a contrapartida que eu recebia. Desde que o benefício foi criado, ficou congelado em 198. Ficou assim, a gente até brincava muito de que a gente recebia um auxílio cafezinho, e era um cafezinho por dia, não podia ter 2 cafezinhos. R$ 304, então, quando você uma vai conta rápida, 300... quanto é que dá por dia útil, mais ou menos? 14 reais. reais. 14 reais. Dá um sanduíche e um cafezinho também. Saiu do café e vai para um suco, né, alguma coisa assim, exatamente. Então esse ponto foi cumprido, mas registrando que é um valor abaixo daquilo que é o pleito que nós temos na nossa pauta de reivindicação há muito tempo. Bueno, próximo item, a apresentação do projeto de lei de gestão democrática da educação, pelo Executivo, no dia 20 de abril de 2011, com indicativo de eleição direta para novas equipes gestoras. Foi cumprido? Foi cumprido, mas absolutamente em atraso. Essa lei foi sancionada só ao final do ano. E ao final do ano ou janeiro? Acho que é janeiro. E os diretores já estão sendo eleitos? Não se abriu ainda o processo de eleição. E aí é importante registrar, eleição nas escolas, mas nós queremos de fato a implementação de uma gestão democrática no sistema educacional do Distrito Federal, não só lá na escola. Vamos deixar bem claro isso. Para quais cargos haveria eleições? Não, quando a gente fala de democracia no sistema e nas relações, não se resume em eleger. Eleger o diretor. Só para as escolas é que tem um processo de eleição para o diretor e vice. Mas quando a gente fala de um sistema democrático, é você garantir a participação dos atores envolvidos nesse processo. Então, você ter um modelo democrático. Inclusive na discussão de orçamento, de aplicações. Exatamente, da transparência, de realmente estar à mesa debatendo, que os conselhos escolares realmente tenham espaço nas escolas, espaço junto à secretaria, para discutir que educação nós queremos. Pela legislação atual, quem elege os diretores? Pais, alunos, professores, auxiliares, todos que estão no corpo da escola, na comunidade escolar. Todos participam da eleição. Exatamente. Complicado de adotar o sistema também, né?
Não é. Nós já tivemos experiências, nós sabemos que dá certo, tem estados que tem. Quais estados têm essa experiência positiva? Olha, Goiás, por incrível que pareça, tem eleição para diretor. Minas voltaram atrás. Acho que Sul tem. Como é que em cada colégio, em cada escola, os alunos daquela escola, os pais daquela escola e os professores daquela escola que participam do processo seletivo? Nas equipes que se colocam, que se candidatam ali, exatamente. Perfeito. Próximo item, humanização do atendimento da Diretoria de Saúde Ocupacional e compromisso com a descentralização de suas atividades. Parcial o atendimento desse item. Explica melhor esse item. É porque nós temos uma diretoria de atendimento, que é a perícia médica, né? E nós temos muitos problemas. Reconheço que tem melhorado, mas ainda não atingimos o ideal. E do atendimento é esse que você, quando chega numa perícia médica, eu não preciso nem falar, né? Mais ou menos quando você procura um advogado, é porque você está com um problema sério. E aí, no nosso caso, o atendimento pelo menos estava, né, sendo de uma forma absolutamente desumana. A pessoa chegava ali doente e saía mais doente ainda pelo tratamento que recebia. E se a doença for emocional, pior ainda. Pior ainda, exatamente. Tivemos casos assim de ter até a atuação da polícia com o professor que estava com algum problema emocional, e o atendimento que recebeu e teve uma reação exatamente pelo quadro que ele se encontrava. Então isso realmente assim nos trouxe muitos problemas. Foi para a perícia médica e saiu preso. Exatamente. Já teve caso assim de professor ser levado para a delegacia e isso muito provocado pelo atendimento que recebia lá. Continuidade da mesa permanente de negociação para discussão dos demais itens da pauta da reivindicação da categoria, ainda não contemplados. Porque nós temos uma pauta extensa, porque nós discutimos não só nosso salário, a nossa condição de carga horária do professor, mas nós discutimos número de alunos em sala de aula, número de equipe da própria escola, para garantir qualidade. Então nós fazemos também uma discussão e temos uma pauta voltada para o aluno. E aí são muitos itens, a gente chega aí quase que a 100 itens. Então essa mesa é para discutir esses pontos. E essa mesa está discutindo, ela permanece ou não? Muito timidamente, até porque um processo acaba comprometendo o outro. Então nós estamos, posso dizer hoje, que com a nossa pauta prejudicada. Dentro desse item, Rosilene, tu me falaste primeiro que nós temos 28 mil professores na rede, mas que desses menos de 20 mil se encontram hoje na atividade de fim, correto? Com certeza, bem menos, porque nós temos uma estrutura hoje na secretaria que ela é sustentada por professores praticamente, e foi uma política adotada da sua atividade de fim. Porque foi uma política adotada, uma opção que a secretaria fez de não ter concurso suficiente para a carreira técnica administrativa, né, que é o suporte administrativo da secretaria, e com isso os professores foram ocupando esses espaços. E aí hoje eu te digo que se fosse mudar esse cenário sem realmente criar essas condições, a secretaria não funcionaria. Então, o desvio aí é um desvio com a conivência da própria secretaria. É a secretaria que necessita de ter esses professores, porque ela não tem no seu quadro os nossos auxiliares, que são os nossos colegas da carreira de assistência, que devem cumprir com essas funções administrativas, técnico-administrativas. Então, isso faz com que a gente tenha um número de professores na rede, mas não necessariamente nas escolas. Perfeito. Que só assim esclarecer que é claro que tem áreas dentro da estrutura que devem e realmente, obrigatoriamente, tem que ser exercida por professores, porque nós temos na estrutura áreas pedagógicas e que aí realmente é o professor que deve exercer. Mas há atividades em que não necessitaria o professor e ele está sendo desviado. E que hoje tem a necessidade desse professor nessa função. Bom, se nós temos 8 mil professores desviados da sala de aula, a nossa média é de 3 mil professores com licença médica, então vão restar talvez aí 15, 16 mil efetivamente em sala de aula. Eu tenho dificuldade nessa matemática, né, com esses números, assim, porque nós não temos acesso aos dados reais. Realmente, o que eu sei com relação aos professores que são afastados da função por motivo de saúde, é isso, que se aproxima de 3 mil. E é claro que só voltando um pouquinho à questão do plano de saúde,
O nosso pleito não é só ter uma carteirinha para eu ser atendida porque não quero ir para a rede pública. O que nós reivindicamos é uma política de saúde para os professores. Nós queremos a professora e o professor sendo atendido num esquema, inclusive, de prevenção. Preventivamente, lógico. É para você evitar a doença. Mais inteligente, mais barato. Exatamente, vai custar menos ao Estado, que esses quase 3 mil professores é um custo tanto para o sistema de saúde quanto para a educação, porque tem que ter um outro professor substituindo. Exatamente. Então, é uma política que faz onerar a máquina. Nós temos hoje 6 mil professores temporários contratados. Um dos itens da pauta da reivindicação da greve também é contratação, nomeação de novos professores concursados. Exatamente. Né? Nós fechamos o ano de 2011 com quase 6.500 professores em contrato temporário. E aí tem que registrar, primeiro, que eles têm uma relação de desvantagem. Pelo menos o ano passado funcionou assim, esse ano nós ainda não temos clareza de como será isso. Mas eles tinham um salário menor que o do professor efetivo, exercendo a mesma função. Eles tinham um tratamento até para tratamento de saúde diferente do nosso. Então, com desvantagens. Uma relação de desvantagem, né? Que é a forma mesmo da exploração da mão de obra. Então, o que nós reivindicamos, o contrato temporário, que realmente ele exista e seja contratado para aquilo que é temporário. E aí, cabe lembrar, nós estamos desde 2006 sem licença-prêmio. O professor contrato temporário deveria ser contratado para esse tipo de substituição, que é o tratamento de saúde, licença maternidade, licença prêmio, para afastamento de estudos, e não para uma carência definitiva. Em 2011 tivemos cerca de 900 aposentadorias publicadas, portanto teve... Sem reposições. Sem reposição com o professor concursado. Então isso com certeza também esse número não bate, né? Por isso nós temos um número tão alto de contratação temporária. E a questão das aposentadorias é uma coisa previsível e prevista e pode ser calculada matematicamente. Então, dentro de um plano de estratégia de recursos humanos, essa reposição já deveria vir naturalmente, automaticamente com novos concursos. Né? E temos muitos professores concursados aguardando a nomeação que hoje estão na condição de contrato temporário. Então, a questão, infelizmente, no Brasil, aquilo que é temporário, aquilo que é provisório, acaba às vezes por sendo permanente e definitivo. Aquilo que é emergencial, às vezes se produz uma emergência para justificar a contratação emergencial. Exatamente. Infelizmente são ferramentas legais que existem e que alguns governantes acabam lançando mão disso para fazer da excepcionalidade uma coisa normal, uma coisa do dia a dia, né? É uma política da terceirização camuflada, né, eu diria. Assim, Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com a Marli também, do Sindi Saúde, que é uma das brigas do pessoal da saúde, é justamente a terceirização dos serviços, né? Exato. Nós temos mais 2 itens aqui da pauta. Um deles é a não consideração do crescimento vegetativo da folha de pagamento no percentual de reajuste 13,83%. Explica melhor. Isso foi cumprido. O que é isso? Nós temos uma folha, nós temos uma carreira que nós temos progressões. Então, independente de ter reajuste ou não, essa folha sofre um acréscimo por essas vantagens que nós temos na estrutura da carreira. Então, isso, em alguns momentos, o governo já quis conceder reajustes, mas abatendo o crescimento vegetativo da folha, considerando que isso gera uma vantagem. Como então, se já fosse um reajuste. Exato. Então, nesse sentido aqui, o acordo foi cumprido e não houve esse desconto do crescimento vegetativo. Perfeito. O último item aqui, negociação da reposição do pagamento do abono dos dias de paralisação. Isso relativos à greve passada. Não foi necessariamente a greve, mas os dias de paralisação. Nós não chegamos a fazer uma greve o ano passado, mas tivemos paralisações. Então, esses dias foram negociados e a reposição foi feita e não teve prejuízo também de salário. Perfeito. O que agora está tendo ameaça de corte ponto. Eu queria voltar a um item agora, Rosilene. A desculpa, o pretexto, a justificativa de todo governante hoje é a lei da responsabilidade fiscal. Então, é uma lei maravilhosa, um avanço fantástico que o país teve, mas todavia, como eu falei, às vezes a deturpação das ferramentas, né, passou a ser justamente a justificativa ou às vezes a desculpa, o pretexto para não cumprir compromissos. Nós somos ouvidos e assistidos em Goiânia também, né? Para o pessoal do Goiás, aí em Brasília, nós temos uma coisa diferente, que é o Fundo Constitucional, que é justamente
para bancar as despesas com segurança, saúde e educação. Se houvesse o simples repasse, o simples reajuste salarial nos mesmos percentuais de reajustamento do Fundo Constitucional, jamais se poderia invocar a lei de deputado fiscal. É mais ou menos isso. Né? Que assim, a gente, pelo menos eu procuro sempre colocar as coisas muito claras e realmente sem faltar com a verdade, que infelizmente o governo não tem adotado essa postura, indo para os meios de comunicação e distorcendo pelo menos algumas informações. É verdade que o Fundo Constitucional não é suficiente para a folha da educação. O GDF utiliza de recursos. Agora, é verdade que o governo tomou a decisão para 2012 de não utilizar 100% do percentual do Fundo Constitucional destinado à educação para a folha de pagamento. É aí que está o problema. Se você tem uma lei de responsabilidade fiscal, e aí eu não vou aqui fazer o debate se eu sou favorável ou não à lei, porque eu tenho divergências nesse debate aí do que você colocou. Até porque o perigo da lei é exatamente o que nós estamos vivenciando agora. É o governo não ter critérios para se utilizar, para definir as suas prioridades, né? Chegando agora no momento em que não tem reajuste para ninguém. Mas aí vamos puxar aí os meses anteriores, o que realmente levou esse percentual atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal? Onde é que realmente o GDF gastou? Onde ele extrapolou? E aí nós temos que falar, a população sabe disso, tem acompanhado, quantas secretarias esse governo criou? Quanto foi o reajuste dos cargos comissionados? Assim que assumiram, mais de 100%. Por isso agora é fácil falar em reduzir salários de alguns, inclusive do próprio governador, como ele anunciou, depois de um reajuste de mais de 100%. Né? E aí, então, você passou um ano criando secretarias, reajustando cargos comissionados, e aí chega agora para os trabalhadores da casa, né, e diz que não tem condições, porque a lei de responsabilidade fiscal chegou no seu limite. É muito cômodo, né? Muito confortável. Então, onde é que está a prioridade? E quais foram os critérios para se chegar nesse limite? Então, nós temos hoje 285 milhões que é repassado do fundo, junto com o percentual, né, todo o montante do fundo, o governo pegou 285 do que vem e tirou do que poderia permanecer para nosso salário e está agora fazendo o custeio da educação, pagando outros contratos, serviços para a educação. Sabemos, como eu disse, não defendemos o nosso salário puro e simplesmente. Só que se o governo tem o impedimento legal, que é da lei de responsabilidade fiscal, ele deve, então, se ele quer realmente valorizar os professores, ele deve utilizar 100% que a União está repassando e buscar outras fontes da sua arrecadação própria para esse custeio. Porque o custeio não vai para a lei de responsabilidade fiscal, certo? E os 285 que ele está utilizando pode vir para o salário do professor ou da professora, sem também comprometer na lei de responsabilidade fiscal. Então, basta isso, senhor governador, ter a decisão, é uma opção que ele vai fazer, de realmente devolver para os nossos salários os 285 milhões que hoje estão sendo utilizados para o custeio da educação e que ele pode, do seu caixa próprio, manter a educação nas suas outras despesas. Maravilha. Tu disseste bem, Rosilene, às vezes deturpando os argumentos, falando meias verdades. E a diferença de meia verdade para meia mentira, claro, não existe diferença, né? Exatamente. Então, eu gostei da tua postura da oposição, né? E eu quero mandar um recado para o governo, para todos os sindicalistas também. Quero dizer aqui que o canal do Trabalho está aberto ao governo e a todos os sindicatos. As assessorias de imprensa dos sindicatos podem nos procurar, pode mandar mensagem, pode fazer contato com a produção do programa e estamos abertos aqui. E a mensagem que eu quero mandar, aproveitando o teu gancho da meia mentira ou da meia verdade, e eu quero mandar uma mensagem da forma que melhor eu sei fazer, que é falando em verso, dizendo que eu aprendi na mocidade algo que ninguém me tira, que não há meia mentira, tampouco meia verdade, e nem meia liberdade, pois não pode ser cortada. Quem acha o rumo da guarda não morre de sede, a míngua, e quem fala meia língua acaba dizendo nada. Obrigado, Rosilene. Obrigada a você, eu agradeço em nome da nossa categoria
É importante esse espaço, até para esses esclarecimentos. Esclarecer mesmo. a população. A população precisa saber, professores não gostam de fazer greve. A responsabilidade de uma greve, pode ter certeza, está sempre do outro lado da mesa e nós queremos que essa greve acabe logo, mas para isso vai depender da decisão do governo de realmente negociar, atender. Eu apontei aqui para o governador onde é que está a saída para esse impasse que a greve nos coloca, né? Então, o nosso compromisso aqui com os nossos alunos, com a reposição, mas é claro, que vai depender também do governo, que à medida que ele corta o nosso salário, eu não sei se ele quer que a gente depois faça uma reposição que é garantindo aos nossos alunos o ano letivo com qualidade. Obrigado pelos esclarecimentos, boa sorte ao sindicato, boa sorte aos Obrigada. professores, juízo aos governantes. Fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida com a greve do Sindisaúde. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Cumpra o que prometeu. Por favor, não ignore. Povo que te elegeu. Deixa a gata vir. Ou você paga a gata ou terá greve sim. Mas que barbaridade! Solta a gata, governador, pelo amor de Deus! Estamos aqui com o Sindisaúde, Marli, diretora do sindicato e uma das grandes coordenadoras do movimento reivindicatório. Bom dia, Marli. Bom dia, Raul. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Marli, tivemos uma greve em setembro do ano passado, foi isso? Isso. Setembro, outubro, né? Decorridos em 6 meses, um novo movimento reivindicatório que pode, talvez, resultar numa greve, né? Com certeza. Nós retomamos o movimento anterior em função do não cumprimento do acordo que o governo do Distrito Federal fez com os trabalhadores. E esse acordo, Marli, eu tive, não diria o privilégio talvez, mas eu participei do dia da assinatura dele, da negociação, lá no Palácio do Buriti, presentes Paulo Tadeu, secretário de Estado de Governo, Denilson, que então era secretário de Administração, o Rafael, secretário de Saúde, quer dizer, uma equipe multidisciplinar, 3 secretarias envolvidas e o acordo foi celebrado. Nada foi cumprido? Não foi cumprido ainda, porque nós entendemos que o governo teria que ter mandado esse projeto para a Câmara Distrital poder votar, bem como ele fez com outras categorias, que ele fez o acordo depois do nosso acordo. Então, ele priorizou. Quer dizer, acordos celebrados posteriormente já foram mandados primeiro, exatamente. E o nosso, de uma forma discriminatória, ele foi deixado, eles foram enrolando e não cumpriram esse acordo. Esse projeto que devia ter ido é do pagamento da gata? Sim, é da incorporação das outras 2 parcelas da gata que ficou. No governo Arruda, nós fizemos um movimento grevista, conseguimos a negociação e as 2 parcelas que ficou para o governo, que na época o governador era candidato e ele se comprometeu com a gente e precisou da categoria e a greve para poder garantir essas 2 parcelas. Muito bem, fomos à greve, garantimos em negociação a incorporação dessas 2 parcelas, porém o governo não mandou o projeto para a Câmara Distrital, descumprindo assim o acordo com a categoria. A gata, para esclarecer os telespectadores,
Não é o animalzinho da música, não, tá? É gratificação de atividade técnico-administrativa. Sim. Quais categorias recebem já isso? Ou já existe uma lei ou um projeto para que recebam? Não, a incorporação das gratificações, ela começou com a categoria de nível superior e o governo do Distrito Federal fez questão de incorporar essa gratificação às categorias que o interessavam, deixando 104 categorias de fora. Ou seja, nós precisamos garantir essa incorporação, disso o sindicato não vai abrir mão, nós vamos garantir na luta essa incorporação, porque já foi feito para as outras categorias. Se nós somos uma equipe multiprofissional, somos tão importantes como qualquer outra categoria. Por isso, nós reivindicamos e nós vamos conquistar essa incorporação. No acordo celebrado em setembro do ano passado, o governo se comprometeu a fazer essa incorporação em 2 ou 3 etapas, né? 2 etapas. 2 etapas. Seria quando? Seria 50% agora em setembro de 2012 e os outros 30% em julho de 2013. Mas para isso já deveria ter um projeto de lei. Para isso já deveria ter o projeto de lei. Mas aí o governo nos deu o presente. Ou seja, para as categorias que o interessavam, ele fez a incorporação. Aí para nós ele passou um cheque sem fundo. E qual é a justificativa, ou a desculpa, ou o pretexto? O que o governo diz? O governo alega a lei de responsabilidade fiscal e através do decreto 33.550... Mas essa lei já existiu no passado, né? A lei existiu para todo mundo. Porém, para uns a incorporação, para outros a lei de responsabilidade fiscal. E é essa discriminação, é esse tratamento que nós não aceitamos. Bom, vocês tiveram uma assembleia nessa semana, né, dia 20 e 21, lá na Legião da Boa Vontade. E o que decidiu essa assembleia? O que se colheu nessa assembleia? Só para que fique bem claro para o telespectador. No nosso último movimento grevista, o governo assinou os documentos, se comprometeu. Quando foi em dezembro, nós percebemos que o governo não tinha mandado o nosso projeto para a Câmara. Então nós fomos até lá e ele reafirmou, na pessoa do secretário Vilmar Lacerda, novamente o compromisso de mandar o projeto da Gata no primeiro mês de trabalho da Câmara Distrital. Aí todos os deputados assinaram o compromisso de estar aprovando esse projeto-lei para que se tornasse realidade, para que se cumprisse de fato a palavra empenhada do governo. E quando foi agora, nós fomos surpreendidos pelo decreto 33.550, que ele descaradamente congela os nossos salários e de forma covarde atinge os trabalhadores que não foram beneficiados com essa incorporação. Bom, e então nessa Assembleia agora decidiu-se pelo estado de greve? Nessa Assembleia agora, nós decidimos pelo estado de greve para que possamos construir o movimento grevista durante um certo período. Ou seja, nós vamos fazer uma grande mobilização em todos os hospitais e centros de saúde. Estão ocorrendo assembleias regionais? Como Sim, nós temos um calendário de assembleias regionais. Esse calendário já está no sítio do sindicato? Esse calendário já está no site do Sindsaúde. Perfeito. Quem quiser então consultar, sindsaude.org.br. Isso. Correto. Marli, além disso também, os trabalhadores de saúde reivindicam do governo a reestruturação do plano de carreiras, cargos e salários. A categoria cobra do GDF a definição de um prazo para a implantação do novo PCCS, que está em fase de discussão com o governo. Como é que está isso, Marli? Não está. Não está? Não está, por quê? Quer dizer, aquela mesa permanente de negociação criada no passado não está funcionando? Não, ela é uma mesa permanente. Ela permanece uma mesa. É só isso. O que o governo do Distrito Federal precisa compreender é que no processo de recuperação da saúde, ele não vai acontecer se ele não conseguir perceber que os profissionais de saúde fazem parte dessa recuperação. E o profissional de saúde, ele não quer um elogio, ele não quer uma nota máxima em avaliação de desempenho. Ele quer condições de trabalho, ele quer respeito e ele quer salário. E o plano de carreira dos trabalhadores é um compromisso desse governo. Esse governo foi eleito pautado em compromisso com a classe trabalhadora. E o sindicato vai cumprir o seu papel, vai cobrar incisivamente do governo do Distrito Federal que ele cumpra com as suas promessas. Ou ele cumpre por bem, ou ele vai cumprir na pressão.
mas ele vai cumprir. Eu quero dizer ao governo, secretário Rafael, o doutor Miziara, ao secretário Denilson também, secretário Paulo Tadeu, que o canal do Trabalhador está aberto para o governo vir aqui e dar a sua justificativa, dar a sua explicação, contar também a sua versão da história. Nós somos totalmente imparciais aqui. Outro assunto que está incomodando, Marlene, nós já falamos no bloco anterior com... Deixa eu só completar a questão do plano de carreira. Hoje nós temos distorções em todas as categorias. Nós temos as categorias técnico de enfermagem, técnico de nutrição, técnico em raio-x, laboratório, AOSDs, artífices, motorista, todos estão prejudicados já há muitos anos. E todos os governos prometem que vão resolver, que vão reestruturar o plano de carreira, e isso não acontece. Mas dessa vez, nós estamos pressionando o governo e fazendo o governo enxergar que ele precisa fazer isso, até mesmo para alcançar uma saúde de qualidade. Deixa eu te perguntar, o governo tem apresentado propostas que não atendem aos desejos, aos anseios da categoria, ou simplesmente não tem apresentado propostas? O governo não tem apresentado propostas nenhuma que venha atender aos anseios da categoria. As propostas que o governo começa a discutir com os trabalhadores é que está pintando uma parede, está reformando um pronto-socorro. Sim, mas isso é ação de governo, isso tem que ser feito. Saúde pública e de qualidade gratuita é um dever do Estado. Constitucional. Garantido na Carta Magna. Marlene, nós conversamos com a Rosilene no bloco anterior do Sindicato dos Professores e é um dos motivos também da greve, do estado de greve do pessoal da saúde. Plano de saúde do servidor. Que novela, guria? Uma grande novela, ou seja, já era para ter sido implantado em janeiro e não foi. E nós temos uma categoria adoecida, mesmo porque é uma categoria que ela é constantemente exposta a inúmeros perigos de radiação, contaminação, o tempo todo. Ela trabalha em péssimas condições de trabalho e nesse governo isso não tem melhorado. É bom se dizer que nesse governo as condições de trabalho elas não têm melhorado. Continua faltando medicação, equipamento, material e falta principalmente ao trabalhador da saúde, falta respeito. Falta solidariedade. O que vocês esperam, o que vocês imaginam, o que vocês desejam de um plano de saúde ideal para o trabalhador? O ideal mesmo é que nós tivéssemos o hospital do servidor, um hospital que pudesse cuidar da saúde preventiva também do trabalhador. Mas nós sabemos que por interesses outros colocados, isso não será possível. Por isso o governo apresentou a proposta do plano de saúde. Nós precisamos que esse plano de saúde saia da teoria e venha definitivamente para a prática, porque nós temos uma categoria adoecida, nós temos a nossa categoria tem diabético, tem hipertenso, tem inúmeros problemas de saúde. Em função do próprio sucateamento da Secretaria de Saúde, os colegas desenvolveram inúmeras doenças em função disso. E hoje estão aí de atestado, estão humilhados, estão desestimulados. Então esse plano de saúde, ele não vem para resolver o problema, mas ele é um início para que a gente possa ter uma política de cuidado com a saúde do trabalhador. Perfeito. Marli, vou te fazer uma pergunta agora, não querendo te deixar de saia justa, mas já deixando, né? Manda ver. Tu falaste que algumas categorias talvez tivessem sido privilegiadas por ser de interesse do governo, coisa assim. Dentro da saúde, alguma categoria foi privilegiada em detrimento de outras categorias? Sim. Ou teve um tratamento diferenciado? Olha, com certeza tem tratamento diferenciado. Até mesmo você percebe isso quando você conversa com as categorias, você percebe que há uma diferença de tratamento do governo, não somente desse, mas de todos os outros, com as categorias. E é justamente aí onde nós estamos reivindicando que a incorporação da gratificação é o nosso carro-chefe e nós não vamos abrir mão da incorporação total da gata. Perfeito. Governador, solte a gata. Solte a gata, governador. Agentes comunitários de saúde e vigilância ambiental. Qual é o acordo que foi feito com eles e não foi cumprido também? O acordo que foi feito com eles não foi cumprido 100%. Não foi cumprido. Não se tem respeito com aquilo que se assina. Assinou, tem que cumprir. O governo não pode passar um cheque sem fundo. Faz compromisso, é um cheque faz compromisso e não cumpre, é um cheque sem fundo. E cheque sem fundo, a gente protesta.
Manutenção da gratificação de movimentação GEMOV para moradores do entorno. O que o governo prometeu, o que ele não cumpriu? O governo cortou a gratificação. Cortou e isso doeu seria no isso? trabalhador. Seria um vale transporte diferenciado? É uma gratificação que o trabalhador já tem há muitos anos no seu contra-cheque. E aí está o perigo em relação à gata. Gratificação o governo corta a hora que ele quer. Ele não comunica, ele simplesmente vai lá e corta. Bem como a VPNI dos AOSDs. Nós temos problemas que não foi adquirido agora o problema em relação à VPNI, já vem se arrastando há muitos anos. E o governo faz de conta que não existe porque não tem uma política, entendeu? De plano de carreira, de reconstrução do plano, não tem uma política voltada direta aos interesses do trabalhador. E não abre esse espaço de forma democrática, abre para algumas categorias, para outras não. E essa GEMOV, gratificação de movimentação, seria o que mais ou menos equivalente a uma passagem de ônibus no entorno? Ou não? Não. Em termos de valores? Não chega. Ela tem uma variação de categoria para categoria, entendeu? Existe uma variação. O importante Mas hoje é ninguém está recebendo. Não, o importante é que o governo do Distrito Federal cortou a GEMOV e isso doeu no salário do trabalhador, porque nós não fomos como sequer comunicados que isso ia acontecer, e a gente começa a desconfiar que o governo vai ter essa prática de começar a cortar onde ele imagina que tem que cortar. Redução da carga horária de 24 para 20 horas semanais. Esse direito os médicos já conquistaram desde 98 ou 99, ainda no governo Roriz, né? Quem mais nas secretarias de saúde tem essas 20 horas semanais e quem não tem ainda? Quem tem a categoria de nível superior, ela tem a carga horária de 20 horas. Todo nível superior. Médicos, odontólogos, todos têm. Psicólogos, administradores. Sim, tem a categoria, essa carga horária de 20 horas. Onde nós perguntamos, se você é médico ou qualquer uma outra categoria do nível superior, e eu sou um agente de portaria, você trabalha no PS e eu também, eu estou tão exposta quanto você. Por que a diferenciação? Por que a categoria ela é tratada dessa forma? A minha carga horária é 30 horas, eu estou mais tempo exposta do que você. O que nos faz diferente? Se nós estamos respirando o mesmo ar, tratando do mesmo paciente, estamos expostos à radiação, a agentes biológicos, ou seja, por que esse tratamento diferenciado? Então, é uma reivindicação. A carga horária, ela tem que ser a mesma para todas as categorias. E houve em algum momento da negociação, em algum dos governos anteriores, alguma sinalização positiva do governo em atender esse pleito ou não? Olha, sinalização positiva de atender todos os pleitos, todos os governos fazem. Mas na hora de concretizar é que acontece. Mas nunca foi enviado um PL à Câmara? Não é enviado. Problema aqui, quando não é a lei de responsabilidade fiscal, é outra desculpa qualquer, e nós estamos atrás da responsabilidade moral do governo. Aquela responsabilidade de prometeu, tem que cumprir, assinou, tem que pagar. Marlê, nosso tempo está esgotado, obrigado pela tua participação. Obrigado pelos esclarecimentos. O Canal Trabalhador continua aqui de portas abertas para receber o sindicato e para receber também o governo do Distrito Federal para fazer os seus esclarecimentos. Boa sorte para você, juízo, bom senso, e queira Deus que não seja necessário ser decretado a greve de fato. Isso mesmo. Nós queremos dizer a toda a população de Brasília que nós não queremos fazer greve. Mas, infelizmente, o governo do Distrito Federal, com a sua intransigência, pode sim levar a categoria a essa greve que ninguém quer que aconteça. Mas se não tiver outra alternativa, com certeza a categoria vai brigar pelos seus direitos. Tomara que não aconteça. Obrigado pela tua audiência, um domingo abençoado, uma semana produtiva, com muita luz, muita energia, Deus no coração. E domingo que vem temos um novo encontro aqui, a partir das 11 da manhã.